O municipalismo hoje existe no Brasil com uma força muito considerável. E isso se expressa em alterações constitucionais que exigem quórum qualificado, que exigem 2 turnos de votação nas 2 casas, que exigem identidade de textos nas 2 casas, que vários exemplos de emendas constitucionais, fruto da força de cada um dos senhores, cada uma das senhoras, e também de leis infraconstitucionais, de normas infraconstitucionais, que permitem que haja o mínimo de condição de governabilidade nos municípios hoje. Mas óbvio que os desafios são muitos, as dificuldades são grandes e algumas se apresentam já de imediato e nós precisamos resolvê-las. E aqui eu quero, de fato, de tudo que foi dito pelo presidente Paulo Zuchowski, e me dirijo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para reconhecer a sensibilidade que Vossa Excelência teve nesse aparente conflito que houve em determinado momento em relação à desoneração da folha de pagamento, e Vossa Excelência liderou em nome do governo federal, juntamente com o ministro Fernando Haddad, e compreenderam a importância de se manter a alíquota de 8% no ano de 2024, tal como concebido pelo Parlamento, numa emenda apresentada pelo senador Ângelo Coronel do Estado da Bahia, que idealizou essa medida como alento aos municípios. É evidente que agora nos resta fazer o que fizemos até aqui. Presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro Haddad, ministro Padilha, ministro Rui Costa, todos os ministros, sentarmos à mesa e avaliarmos a situação dos municípios. 8% em 2024, como será então a reoneração? E uma discussão mais ampla sobre a Previdência Social, que pode ser feito de fato para poder resolver definitivamente o problema dos municípios. Eu considero que nós temos toda a condição de entabularmos junto com a CNM, junto com o governo federal, com o Congresso Nacional e com a participação de prefeitos e prefeitas, que inclusive permitindo numa sessão do Senado, que lá estivessem também os presidentes das associações, que possamos resolver o problema da dívida previdenciária dos municípios, com alongamento do parcelamento, com redução de juros e com limitação da parcela num percentual da receita corrente líquida dos municípios. Acho que é uma medida, de fato, que o governo pode capitanear e fazer esse gesto federativo para os municípios brasileiros. Igualmente a questão dos precatórios, que foi aqui veiculada pelo presidente Paulo Zuchowski, muitos municípios com dificuldades e limitações para pagamento de precatórios. Criemos também uma regra relativamente a isso, para não sacrificar o município para pagamento de precatórios. Nós fazemos tantas coisas para tantos segmentos, é plenamente possível fazer também para os municípios. E uma proposta mais ousada do presidente Paulo Zuchowski, que é, de fato, vincular uma obra do Congresso Nacional no âmbito de uma PEC aos municípios no que toca à reforma da Previdência. Evidentemente que isso tem mais dificuldades, isso depende de um diálogo mais amplo, mas também considero plenamente possível o debate e um eventual bom resultado. Já temos a proposta de emenda à Constituição 66, de autoria do senador Jader Barbalho, relatada pelo senador Carlos Portinho, com uma emenda do senador Alessandro Vieira, que pode aglutinar essas medidas devidamente alinhadas com o governo Lula em favor dos municípios. E em relação à desoneração da folha de pagamento, com a garantia de que esse ano não houve imprevisibilidade, não houve ruptura daquilo que constituiu uma conquista importante para os prefeitos, que foi a redução da alíquota previdenciária. E, por fim, dizer aos prefeitos e prefeitas que é muito importante nesse mundo, hoje polarizado e de muitas chamadas narrativas, sobretudo de rede social, de fazer chegar a cada munícipe do município que os senhores são prefeitos e prefeitas, a compreensão de que o trabalho de vocês em favor da desoneração não é uma expressão de irresponsabilidade fiscal ou alguma benesse em proveito próprio. É um instrumento, nesse instante, de redução de 20% para 8% de alíquota da Previdência, de se fazer o básico para aquele cidadão que mora no seu município. Resolver problema de educação, resolver problema de saúde, resolver problema de infraestrutura, resolver a quadra poliesportiva, resolver o asfaltamento de uma rua. Esse dinheiro não está indo para um lugar que não interessa ao povo brasileiro. Ele está indo, a economia disso, para a aplicação nos municípios onde, já dizia Franco Montoro, as pessoas vivem. O Estado é uma ficção, governador Zema, vice-governador Matheus. A União é uma ficção, um município é uma realidade onde as pessoas residem. E o que é o Brasil, senão a soma
de todos esses municípios, mais de 5 mil municípios brasileiros. Então, o meu compromisso irrestrito, como é o compromisso do presidente Arthur Lira, de termos um Congresso Nacional aberto às reivindicações dos municípios, num exercício que ora é de sim, ora é de não, mas é sempre um exercício de muita compreensão sobre as dificuldades de vocês e, sobretudo, de muito respeito ao que cada um dos senhores e senhoras representam para o povo brasileiro.